Isso também é verdade para a mente. De acordo com a crença mundial, a mente desacelera assim como o corpo. Uma das tragédias desta época é um número de pessoas com mente muito desenvolvidas e ativas que poderiam fazer contribuições significativas, mas que, em vez disso, se aposentaram aos 65 anos. É verdade que há muitos aos 65 e 70 anos cujas mentes deixaram de funcionar ativamente, mas isso é por falta de uso, ou porque aceitaram a crença de que estão muito velhos. Eles se decepcionaram. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar espiritual, também chamado de despertar da consciência ou iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel comenta sobre crenças. Dentro desses assuntos, mestre, você pode me responder sobre como eu posso ajudar as pessoas? Ô Gilson, nós não nos conhecemos, mas nós temos o pensamento, a ideia, a crença de que não só nós conhecemos as pessoas, mas que sabemos também da necessidade delas. Assim, nós temos a ideia, o pensamento, a crença de poder ajudá-las em suas necessidades. Então, querer ajudar as pessoas é algo que parte de uma visão particular que no pensamento nós temos delas. Mas se você de fato quer ajudar o outro, comece por si mesmo. Primeiro, compreenda a verdade sobre você. Compreenda a verdade sobre a necessidade desse eu, dessa pessoa em você. Qual é a verdade sobre você? A nossa forma verdadeira de ajudar o mundo, de ajudar o outro, é compreendendo a verdade sobre quem nós somos, descobrindo a ilusão de permanecer na vida como uma entidade que se vê presente, se separando dele ou dela. A verdade da revelação da vida como ela acontece. Nela não existe tal coisa como uma pessoa para ser ajudada. Não existe tal coisa como uma pessoa para ajudar. Nós temos a vida presente. Quando nós nos conhecemos, fica muito claro que a ideia de alguém presente é uma construção em nós, uma edificação do próprio pensamento, algo que o pensamento estabeleceu como sendo nós mesmos. A partir desta particular visão na crença da pessoa que nós somos, nós temos a crença de quem o outro é e do que ele necessita. Compreender a verdade sobre si mesmo é descobrir a vida, é descobrir a realidade suprema, é descobrir a realidade de Deus. Não há problema aqui na vida. É na particular vida da pessoa que nós temos problemas. É na particular vida do eu, do ego,
que nós necessitamos de ajuda e procuramos ajuda, mas estamos dentro do programa do pensamento, do formato desta consciência pessoal, desta mente presa a esse modelo tão conhecido de todos nós, que é o padrão de condicionamento mental, onde nos vemos como entidades separadas umas das outras, vivendo nesse isolacionismo, neste sentido de separação, criando desordem, criando confusão, criando problemas, criando necessidades psicológicas. Assim, o pensamento é o elemento que cria essas necessidades. É ele que cria a necessidade de alguém para ser ajudado. É ele que cria a necessidade desse eu para ajudar. Assim, nós estamos estabelecendo nossas vidas neste centro falso, nesta ego-identidade, nesta pessoa. Uma compreensão direta da realidade, da verdade da vida. É a visão em Deus, é a visão de Deus. Nela, este ser que é você está presente, sem qualquer necessidade de ajuda. Ser é amor. Ser é felicidade. Ser é real e divina consciência. É que no pensamento estamos estabelecidos no passado, na memória, nas lembranças. Assim nos situamos na vida com base em registros, com base em recordações que o pensamento vem cultivando, vem estabelecendo como sendo nossa vida, como sendo o nosso ser. Assim, estamos lidando com uma ilusão, com um modelo de mente ilusória, de mente programada para se situar nesta separação entre a realidade presente e aquilo que o pensamento está estabelecendo como esse eu, como esta pessoa, como sendo esse alguém. Nesta divisão, temos o conflito. Nesta divisão, temos o problema. Nessa divisão, temos a ilusão de uma identidade para ser ajudada, precisando de muita ajuda. A ilusão de uma entidade para servir e também atender e ajudar o outro. Não existe tal coisa como o outro para ser ajudado. Sim, nós temos a presença da vida em nossas relações humanas, a presença do amor, e não da necessidade psicológica. O seu contato com o outro não é um contato entre pessoas, e sim um contato na vida, com a vida, quando a ilusão não está mais presente, quando o ego não está mais presente, quando não há mais a fantasia do pensamento. Mas nós desconhecemos isso, porque estamos vivendo dentro do conhecido. A realidade presente é a presença do mistério, é a presença do desconhecido. E não acessamos isso a partir do pensamento, a partir do eu, a partir da pessoa. Mas esse é o nosso desafio aqui, nesses encontros. Descobrir aquilo que aqui está presente, além da pessoa.
além do eu, além do ego. Descobrir a beleza desse encontro com ele ou ela, desse encontro com a vida, desse encontro com as situações, sem alguém presente nesse encontro. Esse é o encontro com Deus, esse é o encontro com a verdade, esse é o encontro com a suprema realidade, com a verdade divina. Essa é a presença daquilo que aqui se revela no desconhecido. Não se revela dentro do conhecido. Dentro do conhecido, todo o movimento que nós conhecemos, que é o movimento do pensamento, é o movimento da pessoa, tendo problemas, precisando de soluções para os problemas, precisando ser ajudada o tempo todo. Esse é o padrão de vida que no ego nós conhecemos. Mas a realidade da vida é bem-aventurança, é felicidade, é amor. No entanto, isso requer a ausência desta separação. Requer a ausência da mente como nós conhecemos. A mente dentro do conhecido. Portanto, a verdadeira forma, a real aproximação desta ajuda ao mundo é deixando a ilusão de uma identidade presente. É abandonando a ilusão do ego, a ilusão do eu. Portanto, é quando o sentido do eu não está mais presente neste mundo que a realidade do mundo se mostra. Atender a vida não é para alguém. Atender a vida é para a própria vida. Aqui nós temos uma única coisa para realizar nesta vida. Não é aquilo que nós já realizamos, não é aquilo que nós temos a intenção de realizar, não é aquilo que nós projetamos como que devemos realizar. A única coisa a realizar aqui na vida é a própria vida. É atender a esse mistério, que é a presença do novo, que é a presença do indescritível, que é a verdade do desconhecido. O seu natural estado de ser não é de uma pessoa. O natural estado de ser na vida, nele, nela, em tudo, é o amor, a bem-aventurança, a felicidade. É o que nós precisamos compreender, assumir e viver. Não é alguém que irá assumir isso, compreender ou viver isso. É isso sendo assumido, compreendido e vivido por Deus, por esta realidade suprema, que é a verdade do seu ser. Isso é você quando você não está. Essa é a presença da mente livre da mente. É a presença da consciência livre da consciência. Estamos falando de uma mente livre da mente condicionada, de uma consciência livre da ideia de consciência. Nós temos chamado de real consciência. Aqui a verdade desta nova mente é algo além da mente. A verdade desta real consciência é algo além desta consciência. E isso, de fato, não precisa ser ajudado. Não precisa de ajuda. Porque não existe alguém lá fora para ser ajudado por alguém aqui dentro. Não existe esta separação, não existe esta dualidade, não existe esse eu e o não eu, quando a realidade suprema está presente. Esse é o despertar da natureza de Deus, da verdade sobre você. Então, querer ajudar o mundo é uma ideia em nós, é a presença em nós de um pensamento.
Assumir a verdade da vida é ir além do pensamento. Essa é a real aproximação que se faz necessária para cada um de nós. Nós precisamos deixar esse eu, esse ego, esse velho modelo de pensamento pessoal para algo indescritível. É nesse encontro com a realidade que está a presença do divino, a presença da verdade suprema. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: como manter minha atenção focada para alcançar os meus objetivos? Ô Gilson, essa ideia que temos de objetivos para serem alcançados, se de fato houvesse completude, satisfação, interno estado de bem-aventurança, de felicidade, de amor, haveriam esses objetivos? Ou esses objetivos surgem em razão da incompletude, da insatisfação, da ausência da paz, da ausência do amor? Quando há suficiência, não há falta. A sensação, o sentimento e o pensamento de falta é em razão da insuficiência. Mas é a própria presença do pensamento esta insuficiência. Veja, você não precisa de foco para alcançar os seus objetivos. Você precisa de ciência de completude. Para uma visão direta de que não existe nada lá fora para ser alcançado. Porque se há completude aqui, nesta satisfação, nesta ausência da falta, não há objetivos. A nossa infelicidade consiste no desejo de ser feliz, no movimento de vir a ser feliz. Nós não investigamos a natureza da infelicidade, a natureza do desejo. Quando aprendemos a investigar a natureza do desejo, a natureza da infelicidade, descobrimos algo presente, além desses desejos, além desta infelicidade, além desta incompletude, além desses objetivos. A natureza do seu ser é completude, é felicidade, é ausência de falta. Essa é a natureza de Deus. Portanto, Gilson, aquilo que nós aprendemos aí fora, que nós precisamos alcançar, porque quando nós alcançarmos isso, nós seremos felizes, é uma crença. Repare que tudo aquilo que nós alcançamos, no momento em que a conquista ou a realização se concretiza, há um relaxamento interno. Então, de fato, neste momento, há uma completude. Mas logo a mente se agita novamente e coloca um novo alvo, um novo objetivo. E a própria mente nos fala de um foco para alcançar aquele novo alvo, aquele novo objetivo. Portanto, é a presença do próprio pensamento, a presença da insatisfação, da incompletude e da falta. Quando descobrimos a verdade sobre o pensamento, descobrimos a verdade sobre o desejo. Descobrimos a verdade sobre a insatisfação. Então há um rompimento com esse modelo do eu, do ego,
deste mim, em vir a ser, em alcançar, em obter. A vida é, neste momento, toda a completude que se faz necessária. Mas enquanto o sentido do eu estiver presente, o eu não é outra coisa a não ser o próprio modelo do pensamento se projetando entre o que é e o que deveria ser. Enquanto o sentido do eu estiver presente, olhando para o que é a partir de uma projeção, haverá incompletude, haverá insatisfação, haverá todo tipo de falta. Você nasceu para assumir a realidade daquilo que aqui está presente em completude, em felicidade, em amor. Essa é a riqueza de ser, é a plenitude de ser. A realidade de Deus é a presença daquilo que está completo. A verdade sobre você é felicidade, é amor, é completude. Portanto, tudo o que nós precisamos já está presente quando o sentido do eu não está. E o que quer que você alcance a partir desse eu, sempre, inevitavelmente, irá se mostrar completo, faltando ainda alguma coisa. Portanto, nosso trabalho juntos aqui consiste em tomar ciência da realidade desta completude. Isso não é alcançar objetivos a partir do foco. Isso é compreender que tudo se mostra, tudo se apresenta aqui e agora, quando o eu não está, quando o ego não está. E não há qualquer esforço, não há qualquer foco, não há qualquer objetivo. Essa é a beleza da vida, essa é a beleza de ser, essa é a verdade de Deus, como sendo sua natureza real, como sendo sua natureza verdadeira. Eu sei que tudo isso soa muito estranho para uma mente como nós temos, que é a mente condicionada, presa a esse modelo que nos foi dado dentro dessa cultura. Mas podemos romper isso, precisamos romper com isso. Precisamos ir além do eu, além do ego. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais poderosos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira espontânea, sem nenhuma prática, sem nenhum esforço, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.